Senhor Jesus, mais uma noite nós estamos aqui, e o que nos traz aqui, Senhor, a motivação do nosso coração é o Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós declaramos que o Senhor reina na nossa vida, na nossa casa. Pai, nós dependemos de Ti, confiamos no Teu poder, confiamos no Teu braço forte. Então estende a Tua mão, Senhor, a Tua mão poderosa chegue agora em cada casa, chegue agora em cada coração, aqueles que estão aflitos, angustiados, deprimidos, Pai, aqueles que estão pensando em desistir, em desanimar da sua caminhada, que o Teu Espírito Santo possa renovar agora. Renova as forças, renova a fé, renova a esperança nesses corações, Pai, nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, que a Tua palavra, Pai, venha como uma flecha no nosso coração, Pai, e venha despedaçar todo o jugo de escravidão, de pecado, de mentira, de sofismas, Deus, e que seja implantada em nós, Pai, a verdade da Tua palavra, a verdade de quem nós somos, mas principalmente a verdade de quem o Senhor é na nossa vida e na nossa casa. Nós te exaltamos, Pai, por essa noite, e nós te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Agora você pode se assentar, compartilha rapidamente essa mensagem aí nos teus grupos sociais, envia para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho, para a tua família, para que possa realmente essa mensagem possa chegar a corações e pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé nessa noite, amém? E o tema que Deus colocou no meu coração para nós ministrarmos nessa noite é o poder da palavra. E essa palavra nasceu no meu coração durante essa semana, numa conversa que eu tive com um irmão aqui da igreja, o Jorge Cury. Um abraço para você, irmão Jorge Cury. E nós estávamos falando sobre o poder da palavra, nós estávamos falando sobre o Logos eterno, nós estávamos falando sobre Jesus, a palavra viva de Deus. E conforme nós íamos conversando, eu e o irmão Jorge, isso foi queimando no meu coração. E foi queimando, e no momento que ele falou, e logo depois que nós desligamos e terminamos a nossa conversa, e eu fui e já comecei a pesquisar, e já comecei a escrever algumas coisas daquilo que Deus estava colocando no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Vamos para a palavra do Senhor? João, o Evangelho de João, 1º capítulo, verso 23, diz assim, disse, João está falando, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, eu sou a voz. Existe uma fala aqui, quando sai a nossa voz, está saindo o quê? É algo que nós estamos comunicando, uma fala. É uma das formas, a fala é uma das formas que nós temos de comunicar algo. De comunicar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos comunicar ou falar através da nossa fala. E quando quando João diz, eu sou a voz do que clama no deserto, ele está declarando a identidade dele. Ele está dizendo assim, olha, eu sou a voz que tem clamado aqui nesse deserto. Eu sou a voz que tem trazido a boa notícia. Eu sou a voz que tem trazido uma palavra de arrependimento para você nesse coração nessa noite. É isso que João está dizendo. Eu sou a voz, tem a ver com a identidade dele. Endireitai o caminho. Endireitar o caminho que ele está dizendo ali com isso, que o profeta Isaías disse, ele está dizendo, isso é a minha missão. A voz que clama é a minha identidade, mas a minha missão é preparar o caminho para aquele que vem depois de mim, que é maior do que eu. Ele está falando de Jesus Cristo, ele está falando do Logos vivo, ele está falando da palavra viva, ele está falando do próprio Jesus Cristo, que é Deus. O Filho bendito de Deus que veio e habitou aqui nessa terra e se entregou por amor a mim, por amor a você que está sentado aí nesse sofá. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo se entregou, mas Jesus Cristo ressuscitou e vivo está à direita do Pai. É isso que quando João está falando, o coração dele vai se enchendo de fé nessa palavra de dizer, eu sou a voz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, a voz que clama. Somos uma voz que clama, nós temos clamado, nós somos uma voz que deve anunciar as grandezas de Deus. Eu e você temos uma voz que deve chegar no coração das pessoas, a voz que clama, a voz que traz uma mensagem, a voz que traz uma palavra, a voz que traz a esperança. Nós somos essa voz, eu e você somos essa voz.
A voz de Deus aqui nessa terra que leva a esperança, que leva uma palavra de transformação, que leva a esperança para brotar no coração daquele que está sem esperança. Quantas pessoas, talvez você que esteja aí agora sentado, está sentado aí na tua casa, ou até mesmo deitado aí no teu sofá, está dizendo assim: pastor, os meus lábios eu não tenho força para falar mais nada. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não tenho mais ânimo nenhum para sair dos meus lábios nenhuma palavra de encorajamento. Aliás, eu preciso ser encorajado nessa noite, pastor. Eu não tenho força para encorajar ninguém. Eu quero te dizer que João diz essa palavra, a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E nós temos que clamar sim, nós temos que liberar uma palavra sim sobre a vida das pessoas que nós amamos, sobre a vida das pessoas que nós queremos que elas se alcancem a salvação. Você precisa falar, eu preciso falar, nós precisamos falar daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus está fazendo e daquilo que Jesus fará e está fazendo na nossa vida. A pergunta que eu faço, muitas vezes eu e você, por motivos diversos, deixamos de falar, deixamos de pronunciar a palavra viva de Deus. O interessante é que João, ele vai pregar no deserto. Parece que ninguém escuta. Eu coloquei uma imagem ali de um homem sozinho no deserto, mas o texto vai dizer que as multidões saíam da cidade e iam atrás de João para escutar a palavra de João. Eu quero te dizer que quando a tua voz é uma voz de Deus, a tua voz é uma voz de Deus, ela vai chegar, ela vai alcançar lugares que eu e você nem não imaginamos, mas vai alcançar. Não importa se é no deserto, vai ter alguém para escutar, porque se Deus nos mandou ir pregar no deserto, se Deus falou para João, vai anunciar essa palavra no deserto, porque vai ter gente no deserto. Você que está aí agora pode estar passando por esse deserto. Você precisa ouvir essa voz. A voz não a voz do pastor, mas a voz de Deus, que fala ao teu coração, que te chama nessa noite para ser esse anunciador dessa palavra, para ser essa voz profética no meio dessa nação, uma voz profética no meio da tua casa, uma voz profética lá no teu trabalho, uma voz profética que leva a palavra de Deus por onde você passa. Você precisa entender isso. A voz é quem anuncia. Quando eu estou falando aqui, a minha voz está saindo, entrando nesse microfone, chegando aí até na tua casa. É uma voz que está anunciando o quê? As boas novas do reino. A palavra de Deus está sendo anunciada e nós precisamos anunciar essa palavra. A palavra de Deus é a verdade ao meu respeito e ao teu respeito. Voz que clama. João era uma voz que clamava. A pergunta que eu faço para você, o que temos anunciado? O que eu e você temos anunciado? A voz que sai de dentro do meu coração, a voz que sai através das minhas cordas vocais e forma as palavras, e que palavras têm chegado até você, o que eu e você temos anunciado? Porque nós somos essa voz. Aquilo que eu tenho anunciado tem sido claro para as outras pessoas. As pessoas que andam comigo, quando elas escutam aquilo que sai dos meus lábios, elas entendem como uma palavra viva, elas entendem realmente como uma palavra que vem para transformar, uma palavra que vem para consolar, uma palavra que vem para ajudar, uma palavra que vem para orientar. O deserto é típica revelação da condição espiritual do homem. Por que ele vai para o deserto, pastor? Porque no deserto realmente nós entendemos quem nós somos. O deserto é um lugar de tratamento de Deus para mim e para você. É uma típica revelação da condição espiritual do homem que não conhece a Deus. Deserto é um lugar de escassez, deserto é um lugar de dor, deserto é um lugar quente. E muitas vezes eu e você estamos passando no meio de um deserto. Estamos dentro do deserto. E dos nossos lábios, pela seca, pela sede que nós temos, não sai uma palavra. Não sai uma palavra. Eu quero te convidar nessa noite a você mudar isso na tua vida. Mude o teu coração. Comece, mesmo no deserto, mesmo que você esteja no meio do deserto, ou na caminhada dentro de um deserto, comece a liberar palavras agora de bênção sobre a tua vida e sobre a vida das pessoas. Comece a anunciar esse evangelho. O evangelho da salvação mesmo no deserto. Às vezes nós ficamos esperando, eu converso com pessoas, elas dizem assim, pastor, quando tudo isso passar, eu vou falar de Jesus. Quando a pandemia cessar, eu vou falar de Jesus. Não precisa esperar a pandemia passar, mande um WhatsApp, ligue para alguém, fale do amor de Deus. Nós não precisamos esperar nada passar, nem a pandemia, nem nada. Nós só precisamos anunciar aquilo que está sendo brotado dentro do nosso coração. Só que a Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que está cheio, o coração.
se eu não tenho anunciado essa verdade, se eu tenho tido dificuldades de anunciar a verdade, se eu fico inibido de anunciar essa verdade que Jesus Cristo salva, é porque algo não está funcionando dentro da minha vida. Porque a boca fala o que está cheio o coração. O que está cheio o teu coração? Ou do que está cheio o teu coração? O que você tem anunciado? Porque o deserto é um lugar que nós ficamos muitas vezes desorientados. O deserto é um lugar que traz cegueira. O rumo é incerto. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não quero mais ficar nesse casamento. Aliás, eu nem sei se eu ainda tenho casamento. Eu não sei se vou continuar nesse emprego. Eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viajar, aliás, eu quero ir embora do Brasil. Eu quero ir para outro país. Eu quero mudar de estado, de cidade. Eu quero mudar de família. Às vezes, a gente fica incerto, porque a gente está no meio de um deserto e a gente não lembra mais daquilo que eram certezas no nosso coração, que tem que continuar sendo certeza. A tua família que você tem, que foi constituída, é uma certeza que você tem. É a tua família que Deus te deu, você tem que cuidar dessa família, você tem que proteger essa família, você tem que amar essa família. Ame os teus filhos, ame o seu cônjuge, ande realmente, lute pela tua família, não desista pela tua família. O deserto também muitas vezes é um lugar sem perspectivas. É isso que eu estou falando. Talvez você esteja caminhando e está dizendo, pastor, eu não tenho mais perspectiva nenhuma. Eu estou totalmente desorientado, eu não sei o que fazer. Eu recebi uma notícia desastrosa na minha vida, eu recebi um decreto agora, eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma doença. E é uma doença terminal, eu tenho algo que não consigo resolver, eu estou preso em algum pecado, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problemas com outras coisas, eu sou muito irritado, eu grito, pastor, eu falo alto com a minha esposa, eu xingo, eu bato nos meus filhos, eu sou violento, sem perspectiva. Eu quero te dizer que hoje na tua casa está chegando o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está aí na tua casa e Ele muda a tua perspectiva. Aquilo que não tinha perspectiva passa a ter perspectiva quando nós fazemos uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com Ele, para que você tenha sentido na tua vida. Tudo isso que nós sentimos quando nós estamos nos desertos da vida, é porque muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é. Nós nos esquecemos que Deus caminhou com aquele povo 40 anos no deserto. Deus não abandonou o povo de Israel no deserto. O povo não saiu do Egito e começou a travessia e a caminhada no deserto. Não pense que Deus abandonou, não. Deus tinha uma coluna de fogo que protegia aquele povo. Tinha uma nuvem de proteção contra o sol. Então Deus ficou 40 anos com aquele povo. Eu quero dizer que Deus continua com você. Deus continua caminhando com você, mesmo no deserto que você esteja enfrentando nessa noite. Mas a nossa voz, muitas vezes, também ela fica sufocada. Ela fica sufocada diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das crises. Muitas vezes a nossa voz fica sufocada e a gente não consegue expressar. A gente não consegue falar. Já viu aquele relacionamento que você não consegue falar? Quando você vai falar, o outro e diz assim, stop, para, não quero ouvir, não quero saber. Você já torrou a minha paciência por hoje, chega. Voz que clama no deserto. A voz pode falhar na missão. A voz que nós temos pode muitas vezes falhar nessa missão. Eu já falhei várias vezes nessa missão de proclamar o reino de Deus. Eu já falhei com pessoas que Deus colocou na minha frente, pessoas que Deus trouxe até mim, pessoas que eu fui até elas, que era para me levar uma palavra, era para me abrir os meus lábios e eu fracassei nessa missão. A voz pode falhar. Só falha quando nós não entendemos a nossa missão. No momento em que eu entendo a minha missão, no momento em que eu entendo quem é Deus, eu não vou mais ficar tímido diante das pessoas. Eu vou falar aquilo que Deus tem mandado eu falar. Aquilo que Deus tem dito, fala, não te cale. Abre os teus lábios e fala. Você precisa abrir os teus lábios e falar. Que existe salvação, que existe esperança. Que existe transformação para quem quer. Então a voz pode ser sufocada por causa das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias nos sufocam. Às vezes tentam nos paralisar as circunstâncias que nós vivemos. Muitas vezes nós nos acomodamos e nos acovardamos diante das circunstâncias. Porque nós olhamos e achamos que a circunstância é muito grande. É muito maior do que eu sou. Mas não é maior do que Deus é. É isso que você precisa entender. E muitas vezes essa voz sufocada, ela vem calar a voz profética. A voz profética se cala.
A voz profética que Deus tem dado a mim e a você, muitas vezes ela se cala, e nós não devemos nos calar. Nós devemos ser como João, a voz que clama no deserto, a voz que clama na planície, a voz que clama nas casas, a voz que clama na igreja, a voz que clama para essa sociedade. Nós somos essa voz, não se cale. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se calar, não pode. Mas muitas vezes nós nos calamos, calando a voz profética. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, quem que está aqui falando? Satanás está falando com Jesus. Satanás sabe do plano agora, que Jesus veio para restaurar o povo de Israel, para alcançar as nações, para trazer salvação para as nações. E Satanás vem com essa proposta para calar a voz profética de Jesus. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele traz o quê? A atenção do mundo. Sabe por que a voz profética muitas vezes se cala dentro de mim e de você? Dentro da minha vida e na tua vida? Ela se cala porque muitas vezes nós damos atenção para o mundo. Muitas vezes nós ficamos apaixonados pelo mundo, nós ficamos apaixonados pelas coisas do mundo. Então nós deixamos que a voz profética que está dentro do meu coração, que está dentro do teu coração, ela se cale. Vozes que se tornam gananciosas. Já viu aquela voz que se torna ganancioso, aquele homem que quer cada vez mais e mais? E eu conheço pessoas assim, que nunca têm um contentamento em Deus, sempre querem mais, sempre estão buscando mais. Uma proposta tentadora. O que Satanás faz para Jesus é uma proposta tentadora. O que Satanás faz comigo e com você sempre é uma voz tentadora, é uma proposta tentadora. Abandona os caminhos do Senhor. Você viu? Deus não te curou. Você está aí me escutando em casa e está dizendo: pastor, eu estou com essa enfermidade, eu estou com esse problema, eu estou com essa crise, o meu filho não está em casa, ele está lá na biqueira agora, o meu filho saiu de casa, o meu esposo está desempregado, ele está doente, eu estou doente, e Deus não está fazendo nada. É uma proposta tentadora. Abandone a tua fé, abandone o teu Deus, largue a igreja, pare de orar, pare de buscar Deus, pare de falar de Deus, pare de falar do amor de Deus. Olha, nada está acontecendo na tua vida, tudo está parando na tua vida, tudo está falindo na tua vida. Eu quero dizer que isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele vem com essas propostas tentadoras para nós, para nos desviar do foco, para nos desviar da presença do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a que você preste atenção em quem Deus é. Pare de olhar para essa proposta tentadora e comece a olhar para a proposta eterna que você tem. Essa proposta eterna é de viver com Deus, é muito maior do que qualquer coisa, é muito maior do que qualquer proposta que a gente tenha, que a gente receba. Muitas vezes recebemos uma proposta, às vezes é de emprego, e consultamos a Deus, mas nós vamos ganhar muito mais, ou nós vamos ganhar um pouco a mais. Mas é uma proposta tentadora. Ela vai te tirar do foco, ela vai te tirar da atenção, ela vai te tirar do caminho do Senhor. Preste atenção nas propostas que você tem recebido. Coloque diante de Deus antes de dizer, não seja precipitado. Pessoas que sofrem são pessoas precipitadas, que tomam decisões sem pensar, que quando as coisas acontecem, não sai do jeito que ela quer, faz biquinho e já sai: eu não quero mais brincar, eu vou furar a bola, eu vou pegar a bola e vou levar para casa porque não me escolheram, eu sou o dono da bola, então não tem futebol. Cuidado, para que a tua voz profética não se cale. Corrupção no coração. Outra coisa que desvia, que cala a voz profética, é a corrupção do coração do homem. Homens gananciosos, homens corruptos, homens que prestam atenção para essas propostas, mas são homens que estão corruptos dentro do seu coração está corrompido. Não deixe que essas coisas possam invadir a tua vida. Não deixe que realmente essas coisas que acontecem ao teu redor, essas circunstâncias, venham calar a voz profética que Deus colocou nos teus lábios. Fale de Jesus, fale do amor de Deus. A voz do pecado, também tem a voz do pecado. O pecado parece doce. Quem esconde os seus pecados não prospera. Provérbios 28:13. Deseja ficar escondido. Sabe a pessoa que começa a pecar, a pessoa que está na igreja, e daqui a pouco aquela pessoa some da igreja, e ela começa a dar algumas desculpas, e a gente liga, a gente manda o WhatsApp, a gente tenta ir na casa dela, e ela diz: não, pastor, estou muito atarefado, não dá, não quero, eu quero ficar sozinho, não posso agora te atender. Quer ficar escondido, sabe por quê? Porque o pecado traz vergonha.
Quando nós nos deparamos com o amor de Jesus Cristo, e nós sabemos quem é Jesus Cristo, toda vez que eu peco, eu sinto vergonha porque eu me lembro do sacrifício de Jesus. Então o pecado traz vergonha e também traz medo no nosso coração. Então eu me afasto das pessoas, eu me afasto de quem eu amo, eu me afasto da igreja, porque eu estou com medo, o que vão falar a meu respeito? Aliás, já devem até estar fazendo fofoca, todo mundo está falando de mim lá na igreja. Pare com isso. Não se afaste. E a outra coisa que acontece quando vem o pecado, a punição. Eu fico me punindo, eu fico me culpando por tudo que eu estou vivendo. Então o pecado faz isso, ele nos faz passar vergonha, gera medo no nosso coração e vem no sentimento de punição, de cobrança em cima de mim e de você. Eu quero te dizer uma coisa, não deixe que o pecado se alimente no teu coração, não fique alimentando o pecado no teu coração. Pelo contrário, mande o pecado embora, para que você não fique com esse sentimento de punição, se punindo diante da circunstância, se culpando, não deu certo, esse relacionamento não deu certo, esse trabalho não deu certo, a culpa é minha, eu que não fiz. Não, se você errou, confesse os seus erros, abandone os seus erros, mas recomece novamente, porque Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço, a voz do pecado. A voz do pecado. Olha só o que Deus disse. E disse Deus, que fizeste? Deus está fazendo uma pergunta. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O pecado também tem voz. A voz do teu irmão, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ele em Caim deu ouvido ao pecado, deixou que o pecado entrasse na sua mente e descesse no seu coração. Voz que não se cala em nosso coração, sempre será uma voz destrutiva. Sempre o pecado tem a função de nos destruir. A intenção do pecado sempre vai ser de nos destruir, de nos separar de Deus, de nos levar para um lugar longe de Deus, sem a presença do Senhor. Você talvez esteja dando ouvidos para o pecado. Continue vivendo assim, continue enganando, continue roubando. Aliás, não está dando nada, você viu? Esse mês você conseguiu desviar 15 mil reais da empresa, 50 mil reais, viu? Ninguém descobriu. Pare com isso, abandone essas práticas. Olha, continue sustentando as duas famílias. Olha, você ganhou até um aumento. Agora dá para você ficar com as duas famílias, as duas esposas, os 4 filhos que você tem, 2 com cada um. Abandone, isso é uma mentira. A voz do pecado, ela sempre é destrutiva. Ela tenta dizer que vai dar tudo certo, mas na verdade, quando a ruína chega, vem com destruição. O pecado sempre vai trazer destruição e ruína para a minha vida e para a tua vida. Também tem a voz da idolatria. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Aqui está falando de Demétrio. Demétrio, ele fazia miniaturas do templo e da deusa Diana. O coração pode ser uma fábrica de ídolos. O nosso coração pode ser uma fábrica de ídolos. Às vezes nós idolatramos a igreja. Às vezes nós idolatramos um pastor. Às vezes nós idolatramos os nossos cônjuges. Às vezes nós idolatramos os filhos, um bem, um carro, uma casa, um trabalho. O nosso coração, nós temos que cuidar do nosso coração. Cuide do teu coração, meu irmão. Porque o meu coração e o teu coração pode se tornar uma fábrica de ídolos. Estamos levantando muitas vezes ídolos e substituindo, colocando no lugar de Deus e nem temos essa percepção. Nem nos percebemos, quando vemos já estamos com ídolos, com uma fábrica de ídolos dentro do nosso coração. Abandone essa fábrica de ídolos. É isso que eles estão dizendo, olha, o nosso negócio, Demétrio, ele se reúne com aqueles homens ali em Éfeso e está dizendo assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, com essa nova doutrina que estão pregando a esse Jesus aí, e o templo de Diana vai ficar vazio, nós vamos ficar sem a nossa renda, porque a renda deles era fazer realmente essas estátuas do templo, miniaturas e da deusa Diana, e nós vamos ficar sem o nosso ganha-pão, é mais ou menos isso que ele está falando. Então, realmente a voz da idolatria. O que você tem idolatrado? O que você tem idolatrado? O que você tem colocado que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? Pense um pouquinho. Pense de como você tem conduzido a tua vida. Você tem conduzido a tua vida da mesma maneira há anos.
Você faz as mesmas coisas todos os dias e você espera ter um resultado diferente. Eu quero te dizer que você vai continuar tendo o mesmo resultado. Se volte para Deus, abandone a idolatria, abandone os pecados. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor. Eu vou repetir, você está sentado aí na tua casa? Maldito, quem está falando é Deus, quem esculpir uma imagem, ele não está dizendo várias, uma só, uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, traz destruição, é detestável para Deus, atrai maldição, maldito quem esculpir, é a palavra de Deus que está dizendo. Você atrai maldição quando você está colocando no teu coração ídolos. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não fiz nenhuma imagem, mas você tem imagens no teu coração. Você fica colocando e alimentando o teu coração com idolatria. Talvez seja esse time de futebol que não ganha de ninguém. Você deixa de vir na igreja nos domingos para ficar assistindo esse jogo. Esse futebol, isso é idolatria. Pior, ficar assistindo o Domingão do Faustão, idolatria. E outras coisas que a gente vai colocando, que nós vamos afastando Deus, tirando Deus do centro e vamos colocando aquelas coisas no centro. Isso é idolatria. Isso nos afasta, mas isso atrai a maldição, isso atrai destruição e é detestável aos olhos de Deus, é detestável para Deus. Voz da idolatria. Mas agora, pastor, eu quero falar para você agora do poder da palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Bota o cinto de segurança agora, meu irmão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1. Jesus, ele está falando aqui da palavra, ele está falando de Jesus, o Logos eterno. Quando ele fala assim, ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio, não é que Deus criou Jesus no princípio, Jesus sempre existiu. O que ele está dizendo é que Jesus estava no princípio da criação do universo, Jesus estava no princípio da criação do mundo, Jesus estava no princípio da criação do homem, na criação da natureza. Jesus está desde eternidade em eternidade, ele é Deus, junto com Deus, eles estão juntos. Jesus é o Logos eterno, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra encarnada de Deus, ele é a palavra poderosa de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus é a personificação da palavra. Ele vem como Deus, como Senhor, como Salvador, mas ele vem como uma palavra viva, não mais uma palavra apenas registrada num livro, mas uma palavra viva que andou aqui na terra, fazendo bem, curando os enfermos e destruindo as obras de Satanás. Jesus vem para restaurar o coração do homem, Jesus vem para endireitar realmente os nossos caminhos, para nos aplumar dentro do plumo de Deus. Deus quer aplumar a tua vida nessa noite, meu irmão. Palavra falada e é viva. Essa palavra que Jesus liberava, quando Jesus falava, ele estava falando, ele era a própria palavra de Deus falando. Você precisa entender, poder criador da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E disse Deus, haja separação entre os céus e terra. E disse Deus, e conforme Deus vai dizendo na narração do Gênesis, as coisas vão tomando forma, as coisas vão acontecendo, por causa dessa palavra viva. Jesus é essa palavra viva. A palavra viva já chegou na tua casa. A palavra viva já está dentro da tua casa. A palavra viva que é Jesus já está no teu coração. Jesus já tem acesso ao teu coração. Porque se Jesus tem acesso ao teu coração, o poder da palavra de Deus está dentro do teu coração. E ele, toda vez que você for fazer algo que desagrada, a palavra vai estar gritando dentro do teu coração. Pare, não faça, pare, não faça, obedeça, pare. Poder da palavra de Deus. O verbo faz parte da eternidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha a finalidade, ele cria, foi criado por ele, mas foi criado para ele.
criado por Ele e para Ele. O objetivo que nós somos criados é para ter um relacionamento com Deus. Colossenses 1,16. Jesus, Ele é o Criador do universo, junto com Deus e junto com o Espírito Santo. A trindade que nós ensinamos, a trindade que nós cremos. Um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de paz, um Deus de salvação, um Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra foram criados por Ele e para Ele. Adão foi criado por Ele e para Ele. Eu fui criado para Ele, eu fui criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Creia realmente no poder da cruz, creia realmente no poder dessa palavra, creia no poder de Jesus. Voz de poder, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, poder de Deus sobre a criação. O que eu vejo aqui? Olha que palavra do Salmo 29:8. A voz do Senhor, uma palavra do Senhor, a palavra, o verbo vivo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, meu irmão. Você está no deserto, você está achando que não tem jeito. Você está achando que o deserto é muito grande. Você está achando que esse deserto nunca vai ter fim. Olha só o que a palavra de Deus diz. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto vai cessar. A voz do Senhor é uma palavra de Deus e esse deserto acaba nessa noite, acaba nesse momento. Em nome de Jesus, poder de Deus sobre a criação, um poder absoluto. Deus tem o poder sobre o deserto, Deus tem o poder sobre os mares, Deus tem poder sobre as estrelas, Deus tem poder sobre os céus, Deus tem poder sobre os planetas, Deus tem poder sobre a minha vida, Deus tem poder sobre a tua vida, sobre tudo, sobre toda a criação. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade, todo o domínio pertence a ti. Deus poderoso, tem uma música que canta, todo domínio é teu. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus Ele é poderoso. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a majestade, voz de poder. Mas também tem uma voz da liberdade, que quando Jesus passou por esse mundo, Ele trazia liberdade, a voz dele trazia liberdade. Olha só o que a palavra de Deus diz, quando Ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha só que palavra, Marcos 5, de 6-8. O demônio, quando vê Jesus, ele estremece. A voz da liberdade. Jesus traz uma voz de liberdade. Jesus quer te libertar. Todo esse cativeiro que você às vezes está vivendo, todo esse grilhão, toda essa jaula, toda essa fortaleza, essa cadeia que você se enfiou, através dos pecados, através da desobediência. A voz de liberdade está chegando aqui, a voz de liberdade está chegando aí na tua casa para trazer liberdade sobre a tua vida, para trazer liberdade ao teu coração, para te arrancar desse cativeiro. Poder da palavra para libertar, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Marcos 5:8. Poder da palavra para libertar, uma ordem direta de Jesus, e os espíritos imundos se submetem, não podem resistir. Nada pode resistir à palavra de Deus, nada, nem enfermidade, nem espírito imundo, nada, nem eu nem você podemos resistir a uma voz, a uma palavra de Jesus, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos eterno. Ele tem o poder para te libertar e Ele deseja te libertar. Do que você precisa de libertação nessa noite? Qual área da tua vida está em cativeiro? Qual é a área da tua vida que você precisa ser liberto nessa noite? Coloque aí. Os intercessores vão estar orando por você. Peça realmente o socorro de Deus. Peça a libertação do Senhor sobre a tua vida. Talvez seja o vício. Talvez seja o vício da bebida, da pornografia, como eu já falei. Talvez seja do cigarro. Peça a libertação do Senhor. Talvez a tua dificuldade, você rouba. Pare de roubar. Peça a libertação do Senhor. Talvez você tenha uma amante. Rompa essa noite agora, quebre esse laço de iniquidade, quebre. Poder da palavra para libertar, poder para socorrer. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Números 20:16. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Deus quer te tirar do deserto.
Para Deus tanto faz libertar com 1, com 100, com 1000, com 10.000. Tanto faz para Deus mandar um anjo, mandar uma legião de anjo. Tanto faz para Deus mandar apenas uma palavra. A palavra dele dita, poder para socorrer. O socorro vem de Deus. Na palavra de Deus encontramos o nosso socorro. Nós encontramos o refúgio que nós necessitamos. Encontramos na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, se consagre a Deus, clame ao Senhor, e Ele vai enviar um anjo, Ele vai enviar um anjo na tua casa, e Ele vai enviar na tua vida, e Ele vai liberar uma palavra de socorro, e Ele vai liberar uma palavra de libertação, e Ele vai liberar uma palavra de cura, e Ele vai liberar uma palavra de restauração. Creia realmente nesse poder. Creia no poder de Deus para te socorrer no meio das angústias. Poder da vida. Jesus tem o poder da vida. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Olha só. Jesus brada, Jesus fala em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Poder da vida está nas mãos de Jesus, o Criador da vida, o Logos eterno é o Criador da vida. Chama pelo nome de Lázaro, todos os santos ressuscitariam. Se Jesus não fala o nome de Lázaro, até quem não morreu em Cristo, que até quem não era santo, se levantaria do seu sepulcro. Por isso que ele diz um nome, ele diz Lázaro, vem para fora, e o morto saiu. Porque se Jesus não fala o nome de Lázaro, todos que estavam ali ressuscitariam, porque ele tem o poder sobre a vida. Por que ele tem o poder? Porque ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. Não foi Satanás, foi a morte. E Jesus venceu a morte, porque Jesus ressuscitou e vivo está. E ele vence a morte. E ele quer nos dar vitória sobre a morte. Mas ele quer nos dar uma vitória para nós vivermos na eternidade com ele. O poder da vida está nas mãos de Jesus, porque ele é o dono da vida. E eu quero falar mais uma coisa, a palavra eterna, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que ele está dizendo isso? Os céus e a terra, o céu e a terra passarão, isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará, porque essa palavra de Deus é o Logos eterno, é o Jesus, ele é a palavra de Deus, por isso que essa palavra jamais vai passar, essa palavra nunca vai passar, essa palavra nunca vai se envelhecer, essa palavra nunca vai ser destruída, porque essa palavra é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, e ele traz essa palavra aos nossos corações, por isso que essa palavra jamais vai passar o céu, vai passar a terra, mas não vai passar as palavras de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,25. A palavra do Senhor é eterna. O Logos de Deus, ele é eterno. Essa palavra é infalível, é imutável e é eterna. Essa palavra é a verdade ao teu respeito. Creia no poder da palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Abandone a incredulidade, abandone a dúvida, o medo, o pavor nessa noite e creia realmente nessa infalibilidade dessa palavra, na imutabilidade dela e na eternidade dela, porque isso é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e eu estou aqui falando apenas versículos da palavra de Deus para você, para que você conheça essa palavra, que foi liberada antes da fundação do mundo, ao teu respeito, ao meu respeito. Jesus foi entregue já, em sacrifício antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse propósito, Deus já tinha esse plano. Deus não foi pego, distraído, nada fugiu do controle de Deus. Deus não teve um plano A, um plano B, porque Adão pecou, Deus já sabia todas as coisas. Deus já te vê na eternidade, meu irmão. Deus não está preso nesse tempo, Deus já nos vê na eternidade. Na infinita graça e soberania dele, ele já nos vê na eternidade. Voz e palavra, disse... Já estamos terminando. Eu sou a voz do que clama no deserto. João, eu sou a voz que clama no deserto. Nós somos a voz. Diga aí na tua casa, eu sou a voz. Diga agora bem forte, eu sou a voz que clama no deserto. Temos que anunciar, temos que comunicar, temos que falar, temos que clamar, temos que anunciar essa palavra. Temos que anunciar esse Jesus da palavra, esse Jesus Salvador para todas as pessoas. Nós somos a voz que clama. No princípio era aquele que é a palavra. João 1, Jesus é a palavra viva, o verbo vivo. Nós somos anunciadores da palavra. Jesus é a palavra. Eu e você somos anunciadores dessa palavra. Você é a voz. Você não é a palavra. Eu sou a voz. Eu não sou a palavra. A palavra é Ele. A palavra é Ele. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Vamos anunciar esse Jesus para as nações.
Vamos anunciar esse Jesus nas nossas famílias. Vamos anunciar este Jesus nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Vamos anunciar esse Jesus para os nossos vizinhos. Vamos anunciar Jesus para os nossos familiares, para aqueles que nós amamos. Vamos anunciar Jesus para quem nós não temos tanta intimidade. Vamos anunciar Jesus para quem nós temos muita intimidade. As pessoas estão sofrendo. Esse tempo de pandemia mundial, as pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas já perderam a vida. Só no Brasil, mais de 30 e poucas mil pessoas já perderam a vida. Eu não sei quantas dessas pessoas que perderam a vida tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Mas eu sou a voz que deve clamar. Eu sou a voz que deve falar. Eu sou a voz que devo anunciar. Você é a voz que deve anunciar. Você é a voz que deve clamar. Você é a voz que deve profetizar. Você é a voz que deve anunciar a salvação. Jesus é a palavra. Eu e você somos a voz que clama no deserto. Poder da palavra de Deus. Esse poder dessa palavra é ilimitado. É ilimitado. Não limite o poder da palavra de Deus. Às vezes nós dizemos e pensamos ou falamos, nesse aí não tem jeito. Essa pessoa não quer nada com nada. Ele não quer saber de Jesus. Ele não quer saber de Deus. Não vamos limitar o poder da palavra, porque nós somos apenas a voz. Não se esqueça que você é a voz, como João foi a voz. Eu e você somos a voz que clama no deserto. Vamos clamar no deserto, vamos clamar nos ribeiros, vamos anunciar nos vales, vamos anunciar nas casas, vamos anunciar na cidade, vamos anunciar no campo, vamos anunciar que existe um Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador da minha vida e da tua casa. E eu queria te convidar a orar nessa noite. E eu queria orar por você. Você que já foi voz, mas que hoje não tem mais anunciado nenhuma palavra. Você que já anunciou, que fica lembrando com saudosismo, no meu tempo, como eu falei de Jesus para tantas pessoas. Eu quero dizer que Deus está te dando a oportunidade de você voltar a anunciar essa salvação, essa palavra viva. Você que nunca anunciou, você que é tímido, você que é envergonhado, você que fica apavorado quando chega numa rodinha em algum lugar e eles estão falando alguma coisa, ou estão falando de religião, você se cala. Vamos pedir para Deus te encher de ousadia. Anuncie, você é uma voz. Você é a voz que clama. Você que já fez, que anunciou, vai anunciar. Você que nunca anunciou, vai começar a anunciar. Você que está anunciando essa voz, continue firme. Não desista, não desanime. Você que tem buscado a Deus, eu quero dizer que Deus vai tocar na tua vida e vai transformar o teu coração. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. E eu queria dar 30 segundos para você orar aí na tua casa. Coloque a tua vida agora na presença do Senhor. Tudo que você ouviu, tudo que você escutou nessa noite, coloque aí diante de Deus. Peça realmente para o Espírito Santo de Deus trazer agora na tua lembrança, na tua memória, aquilo que você precisa abandonar, aquilo que você precisa pedir perdão nessa noite. Recomece com Deus. Recomece anunciando o poder dessa palavra. Porque se você está escutando essa palavra, é porque o poder dessa palavra já te alcançou. Mas essa palavra viva quer alcançar outros, e milhares, e centenas de milhares, e milhões de pessoas. E Deus pode usar a tua vida. Deus pode usar a tua vida. Comece anunciando dentro da tua casa que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse momento, por poder anunciar a tua palavra, Pai. Quero dizer, Pai, pedir ao Senhor, usa a minha voz como voz profética, usa a minha voz como uma voz que anuncia, usa a minha voz, Deus, a voz que clama no deserto, para que o caminho das pessoas sejam endireitados. Então nós somos a voz que clama no deserto, mas que sejamos as vozes que clamam nas casas, que sejamos as vozes que clamam nas empresas, que anunciam o verdadeiro Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que veio, mas que está vivo e que intercede por nós. Pai, destrava
Pai, a mente e o coração dos teus filhos, destrava, Senhor, a voz dos teus filhos, aqueles que já profetizaram e hoje não estão mais profetizando, que eles voltem a profetizar. Aqueles que nunca liberaram uma palavra de salvação, que eles comecem a liberar agora palavras de salvação dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e nessa nação e até mesmo fora dessa nação, Pai. Em nome de Jesus, que possamos entender o nosso papel como voz proclamadora, a voz que proclama o evangelho da salvação, o evangelho da paz. Mas que o Senhor é a palavra viva, o Logos eterno, a palavra poderosa, a palavra que restaura, a palavra que liberta, a palavra que socorre, a palavra que salva, a palavra que nos conduz para a eternidade. A palavra viva e verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, e nós te adoramos, e nós te bendizemos, Senhor, e nós te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém?